O céu sempre foi objeto de curiosidade para os seres humanos. Quanto mais descobrimos, mais queremos descobrir. Mas quem foram os principais nomes nessa longa história de estudos? Fala galera, tudo bem? Eu sou a Amanda e sou criadora de conteúdo aqui da Liga Olímpica de Astronomia, ou LOA para os íntimos. Hoje nós vamos aprender sobre alguns astrônomos importantes, então pega papel e caneta e vamos lá. Primeiramente, a astronomia é a ciência que estuda todos os corpos celestes do universo, sejam planetas, cometas, asteroides, nebulosas, estrelas, buracos negros, galáxias e etc. Essa área é muito vasta e atrai olhares por se debruçar sobre algo que sempre nos intrigou, o céu. Inalcançável e misterioso até os lançamentos dos primeiros satélites. Será mesmo? Desde o século I a.C., já tínhamos estudiosos se debruçando sobre o mistério que nos envolve. Isso derruba a afirmação anterior de que a conquista do céu é algo obtido apenas no século XX. Em tanto tempo, tivemos vários nomes importantes que serão abordados nesse vídeo. Bora? Hiparco, século I a.C. Praticamente o fundador da astronomia foi o Hiparco que ainda na antiguidade fez o primeiro catálogo estelar conhecido. Esse catálogo foi extremamente importante para os estudos do Ptolomeu, que vem bem depois dele. Além disso, ele descobriu também a precessão do equinócio, determinou a duração do ano terrestre e das estações do ano com um erro minúsculo de 6 minutos. E fez observações fundamentais sobre posições e movimentos da Lua e do Sol. Ele é bem conhecido porque foi o inventor da trigonometria e usou essa ciência para medir a distância até a Lua durante um eclipse solar. Tudo isso ainda na Grécia Antiga. Foi quem construiu o astrolábio, que foi super importante na época das grandes navegações, e também um sistema de medição do brilho das estrelas que está em uso até hoje. Ptolomeu, 90 até 168 d.C. Esse cara tinha descendência grega e os gregos tinham um tchan pela ciência. Ele foi o último astrônomo antes da Idade das Trevas, ou seja, antes da Era Medieval, na qual a Igreja proibiu o exercício da razão e da ciência. Ele escreveu um livro com um nome bem estranho, Almagesto. Nesse livro tinha, além do catálogo do Hiparco, tabelas para calcular as posições dos planetas, do Sol, da Lua, do nascer e do pôr das estrelas e as datas dos eclipses lunares e solares. Ptolomeu descreveu as órbitas de rotação e utilizou o sistema de epiciclos para isso, onde o epiciclo é a órbita feita por um planeta e o centro dessa órbita descreve outra órbita, que também faz um movimento circular, porém ao redor da Terra. Isso era muito preciso para o cálculo, mas estava errado. Outra teoria incorreta do Ptolomeu era de que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, que foi defendido fortemente pela Igreja na época. Com um intervalo de mais de 1000 anos, temos Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543. Depois de mais de 1000 anos, literalmente, no Renascimento, também literalmente, surge o primeiro heliocêntrico, Copérnico. Ele morreu no ano da publicação de sua obra, o que foi bem bom para eles, para pensar, porque impediu que ele fosse perseguido e morresse na mão da Santa Inquisição, que não tinha como ignorar que uma grande obra que contrapunha seus interesses tinha sido publicada. Ele é quase um mártir da busca pela verdade, então fica aí o nosso singelo agradecimento ao Copérnico. Obrigada, cara, por buscar a verdade científica, mesmo num tempo complicado. Tycho Brahe, 1546 a 1601. Esse dinamarquês foi extremamente preciso em suas descobertas. Ele catalogou muitas estrelas com um erro de apenas 1 segundo de arco em relação à localização real dessas estrelas. Ele foi o primeiro a observar e reconhecer uma supernova, o que foi um grande avanço para sua época, e ele também foi o mestre de Kepler quando já estava mais velho e viu nesse cientista uma chance de perpetuação do seu legado. Giordano Bruno, 1548 até 1600. Nascido como Filippo, Giordano Bruno era, além de cientista e escritor, padre, e foi morto queimado em praça pública por ser considerado herege. Por mais irônico que possa parecer um padre parecer herege. Ele nunca foi aceito pelos religiosos, estudou no mesmo local em que o filósofo São Tomás de Aquino, e seu instinto questionador acabou levando-o a 3 fugas e 2 processos de excomunhão.
Ele era heliocentrista e durante seus 5 anos de paz, que foram entre 1580 e 1585, deu aula em Paris e em Londres e defendeu tanto a teoria de Copérnico quanto a ideia de que o universo era infinito, sem centro e repleto de mundos habitados, para a fúria da igreja. Além disso, ele defendeu que existiam mais planetas do sistema solar do que se era sabido, que existia algo depois de Saturno, o que hoje nós sabemos que é verdade. Esquecido por muitos livros, Giordano Bruno fez contribuições bem significativas para a astronomia, então é outro astrônomo aí bem importante. Galileu Galilei, de 1564 a 1642. Esse é bem famosinho. O pai da astronomia observacional moderna, Galileu descobriu os segredos do céu com seu telescópio refrator. Ele observou os anéis de Saturno e descobriu muitas das luas de Júpiter. Também descobriu algo inédito até então, as manchas solares. Até o Galileu se achava que o Sol era uniforme, e aí ele descobriu que não, que o Sol tinha manchinhas, ele não era uniforme. Defensor das ideias de Copérnico, Galileu foi alvo de uma forte perseguição religiosa por conseguir provar a teoria heliocêntrica. Sua experiência mais famosa foi a observação de Vênus e a descoberta de suas fases. A partir disso, e com muitos cálculos, ele provou que Vênus teria que orbitar o Sol. Por conta disso, ele teve que passar os seus últimos anos preso em sua casa de campo, acusado de ser também herege pela igreja da época, que era no momento ali da Santa Inquisição. O Galileu também é bem conhecido pela sua luneta, então fica aí uma observação. Johannes Kepler, 1571 a 1630. Para quem não sabe, o Kepler tinha deficiência visual e nas mãos, que foram derivadas de uma varíola bem séria que ele teve na infância, mas isso não impediu ele em nada, porque ele foi um estudante e cientista incrível. Com 20 anos ele estava formado, com 23 estava dando aula de astronomia em uma universidade na Áustria. Ele que nasceu na Alemanha, né? A Áustria é bem perto ali na Europa também. Ele foi para Praga para ser assistente do Tycho Brahe, que tinha acabado de ser convencido que estava errado em acreditar no geocentrismo e acabou sendo o sucessor dele após a sua morte. O Kepler foi quem efetivamente explicou a influência da Lua para as marés e, apesar de admirador do Copérnico, não foi abraçado pelo Galileu, que é considerado o sucessor do Copérnico, e somente foi reverenciado por Newton anos depois, motivando esse a estudar a lógica do universo. Kepler, inclusive, formulou 3 leis. Então, fica um adendo, se você não viu ainda o vídeo das 3 leis de Kepler, vá assistir, tá aqui no card. Isaac Newton, 1642 a 1727. Conhecido pelas famosas 3 leis de Newton, muitas vezes as pessoas esquecem que o Newton também foi astrônomo. A partir das leis de Kepler, ele desenvolveu cálculos de trajetórias de cometas, as marés, a precessão dos equinócios e outros fenômenos. Atuou em várias áreas, mas na astronomia suas criações mais notáveis para nós, estudantes, é a lei da gravitação universal, que é uma fórmula bem compridinha, e o primeiro telescópio refletor prático. Christian Huygens, de 1649 a 1695. Desculpa se eu falei o nome dele errado, porque realmente é bem complicado, mas ele estudou a periferia de Marte, Saturno, seus anéis e sua lua, Titã. Além disso, constituiu telescópios gigantes de até 37 metros e deixou um projeto de uns 65 metros sem concluir. Para isso, ele construiu os telescópios aéreos, nos quais a ligação entre a objetiva e a ocular, que são as 2 lentes do telescópio, era feita apenas por um cordão, o que não deu tão certo quanto ele pretendia. Para quem está um pouquinho avançado em física, sabe que existe a equação que esse cara bolou para fazer as lentes em questão de divergência, então ele acaba sendo super importante para a óptica moderna também. Johannes Hevelius, observador do céu, e com um observatório no telhado de sua casa e telescópios de
18 a 45 metros, sendo esse último quase não utilizado devido à dificuldade de operação, o Hevelius descobriu cometas, mapeou manchas solares e também a superfície lunar. Inclusive, ele caiu numa questão da OBA de 2021, no nível 4, então fiquem aí espertos no Hevelius, porque às vezes ele não é citado nos livros, mas ele é bem importante. Edwin Hubble. Esse já é um nome um pouco mais conhecido aí do século XX. Ele descobriu galáxias além da nossa e estimou o universo como o universo de uma galáxia de cerca de 100 mil anos-luz de distância, com aproximadamente 100 bilhões de estrelas para uma extensão indefinida no espaço intergaláctico. Bilhões de anos-luz de diâmetro e com uma quantidade aparentemente infinita de estrelas. Ele deu nome a um dos telescópios mais importantes da atualidade e também descobriu o que chamamos de Lei de Hubble. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre Lei de Hubble, vou deixar no card também. Por hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Curtam, comentem, se inscrevam no canal da Loa e nos sigam no Insta. Até mais!